conheço muitas pessoas que estão há anos a tentar escrever a monografia, seja na licenciatura, no mestrado, a dissertação, e não conseguem. Eu pergunto, mas o que é que se passa? Ah, não, estou a fazer revisão de literatura, estou a ler. Está bom, mas você está a ler há quanto tempo? É que as pessoas cometem um erro, que é base, que é o princípio que cometem. É confundir revisão de literatura, por exemplo, com um trabalho enciclopédico. A revisão de literatura, que é a parte inicial do trabalho, em que o estudante, o candidato a mestre, a licenciado ou doutor, tem que fazer, que é ler os temas naquela área, não é para ler tudo que foi escrito naquela área, para ler os trabalhos históricos. Ele está a falar de um tema hoje, por exemplo, sobre as exportações, sobre o PIB. Ele quer ler como era antes da Guerra Mundial. Isso não faz sentido, hoje já não se usa isto. A não ser que o seu trabalho seja de história. Se o seu trabalho não for de história, você precisa apenas colocar na revisão de literatura, ou seja, ler materiais para revisão de literatura, os mais relevantes, os mais importantes autores sobre aquele tema. E não todos os autores, como as pessoas fazem. Se você se pôr a ler todos os autores, você nunca termina de ler. Você, na revisão de literatura, só precisa ler os mais importantes primeiro e depois os mais recentes. Ou seja, no passado e no presente existem os que marcam. São estes que você vai ler e faz uma síntese das principais contribuições teóricas. Principais aqui é os mais conhecidos e mais atuais. Portanto, os dois critérios que presidem a revisão de literatura é a atualidade, portanto tem que ser uma contribuição atual, e relevância, uma contribuição importante, porque há contribuições que podem não ser atuais, são antigas, mas são relevantes, são históricas. Então são esses que você coloca. Se você usar esse princípio, primeiro você reduz a quantidade de livros que tem que ler, porque não existem muitos livros atuais, muitos livros relevantes. Você lê apenas este. Mas aí as pessoas me dizem, tá bom, Bangula, tu dizes isso, achas que é fácil. Como é que eu vou saber quais são os livros relevantes, quais são os livros atuais? Pois, é que está o pulo do gato. Você, para saber isto, procura os que já escreveram. Imagine que você está numa faculdade de economia, está a estudar comércio internacional, quer saber, por exemplo, como é que se comporta, ou se comportou na última década, a balança de pagamento dos países da CPLP. Você vai estudar a última década, já tens um espaço temporal, né? Pois, então, não vai pesquisar livros que não sejam da última década. Já limitou. Primeiro, e depois vai procurar livros escritos nessa última década. Porque, pense comigo, se eu vou estudar a última década, 10 anos atrás, há 10 anos atrás, ou neste período, houve outros estudantes, estudiosos, etc., que escreveram sobre esse tema. Então eu pego estes livros, começo primeiro por pegar estes livros, é aquilo que eu falo, a síntese primeira, e vou ler os principais livros das bibliografias desses livros. O que é? Eu pego, imagine, 20 dissertações sobre este tema escritas nos últimos 4 anos. As 20 principais. Pego. Vou para a bibliografia, a última página lá, vou lá para a bibliografia e vejo quais são os livros que foram citados repetidamente naquelas 20 bibliografias. E só vou ler aqueles. Por quê? Se todos aqueles citaram aqueles autores, é porque eles são os relevantes e são os mais importantes. Então eu só leio estes. Mas eu faço isso o quê? Em 15 dias. 15, 10 dias eu resolvo esse problema. 15, 10 dias eu reúno as principais publicações sobre o comércio internacional, que é o meu nicho que eu vou escrever, reúno e fico a ler as bibliografias e procuro, Freud Engels foi citado nestas 20, por quantas vezes? 9. Foi muito citado, então é relevante. Pego todos estes, depois são estes que eu vou ler. Portanto, o meu trabalho, a minha revisão de literatura, vai ser seguramente uma síntese fiel do estado da arte. Mas isso os professores não ensinam na escola. Essa é a razão pela qual você eventualmente ainda está aí a fazer revisão de literatura. Porque o professor, o que acontece normalmente? O estudante chega, professor, já tenho o meu tema. E o professor diz, ok, qual é o tema? Ouve. Ok, tá bom. Agora vai ler tudo que puderes sobre este tema. O estudante sai perdido aí naquela gula livresca que o Raimundo que refere naquele seu livrinho famoso de metodologia de investigação científica. Lê tudo, lê tudo, lê tudo. E quando lê, no fim das leituras nem se lembra de nada. Porque ninguém tem um disco duro de 1000 terabytes. Não, você não vai se lembrar. Então, não use esse caminho, use o meu método. Siga essas dicas, tá bom? Depois vai ver que os resultados são diferentes.